Vamos ver se o pessoal consegue ver a gente. Agora apareci aqui. Nós não estava aparecendo lá no YouTube ainda, mas foi bem proposital para deixar lá para o pessoal o endereço, os telefones ali do Rodac Quântico e também da Inspire Produções. Então, tem o telefone, tem o celular ali, que é o WhatsApp, os dois, tá? Então, você pode, depois, se você tiver alguma dúvida, pode mandar lá para o pessoal da Inspire Produções, a Eva, ela está lá para atender todo mundo, e também, o que eu puder ajudar com a experiência que eu tive com a esteira, também podem contar comigo. Qualquer coisa que vocês verem aí, vão botando no chatzinho, que agora eu vou acompanhar o chat também. Aí eu posso, se tiver alguma coisa errada, o som ou a imagem que não estiver aparecendo direito, aí a gente vai arrumando aqui, tá? É a primeira vez que eu estou fazendo uma live com convidado, então para mim também está sendo uma experiência. E não é fácil você administrar todos esses equipamentos e software, né? É um grande desafio para a gente também. Mas agradeço aí pela compreensão de vocês. Se acontecer alguma falha, algum probleminha aí, e vamos ver o que a gente vai poder, né, agregar de conhecimento aí com a Alexia. Então, Alexia, seja muito bem-vinda, tá? Eu vou passar a palavra para você e a hora que precisar passar os slides, eu já coloco aqui e a gente começa a mostrar os slides. Não sei se tem um vídeo antes, alguma coisa. Maravilha, Rodak. Muito obrigada aí pela oportunidade, pelo convite de estar aqui com vocês. Eu sou, né, suspeita para falar, porque eu sou uma grande apaixonada pela hipertermia. Eu conheci essa técnica terapêutica há aproximadamente 15 anos, quando eu estive nos Estados Unidos em um congresso de medicina natural, e eu descobri pessoas falando sobre essa técnica terapêutica, né, que está revolucionando a saúde em diversos países. Pessoas sofrendo com o que a gente chama de doenças intratáveis na medicina convencional, principalmente as doenças degenerativas aí, doenças crônicas, que a gente tem muito pouca solução na medicina convencional, sejam diabetes, artrite, artrose, até mesmo câncer, né? E eu comecei a ver e conhecer relatos de pessoas que tinham assim realmente mudado a vida delas a partir do conhecimento da hipertermia. Então, eu queria rapidamente, né, falar um pouquinho sobre o meu perfil para quem não conhece, falar um pouquinho do meu currículo. Se você puder, Rodak, colocar para a gente aí os slides na tela. Que eu sou naturopata, eu trabalho com naturopatia e spas de detoxificação hepatobiliar há mais de 10 anos. Também trabalho com hipertermia, né, há mais de 10 anos. E sou pós-graduada em adequação nutricional e manutenção da homeostase endócrina com o Dr. Laí Ribeiro, lá em São Paulo, um curso fantástico de pós-graduação que eu fiz com mais de 300 médicos. Recomendo muito esse curso. Também sou pós-graduada em terapias naturais complementares pela Unipaz do Rio de Janeiro. E, além de ser especialista em hipertermia e detox hepatobiliar, eu sou embaixadora do projeto Emoto pela Paz no Brasil. É um projeto que me dá muita honra. Eu sou embaixadora desse pesquisador japonês, o Dr. Masaru Emoto, que fotografou os cristais de água, descobrindo que a água impacta, né? Que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos têm um impacto significativo na formação das moléculas de água, em como as moléculas de água se agrupam. Então, isso é uma descoberta fundamental aí, uma descoberta fundamental para toda a humanidade, né? Porque isso nos faz pensar, se o nosso corpo é feito de 70% de água, se eu estou tendo um pensamento muito negativo, isso vai me impactar. Inclusive, isso é muito importante aí na época de coronavírus, em que nós estamos em isolamento social, porque as pessoas que vivem vibrando na queixa, no ressentimento, achando que está tudo ruim, elas estão vibrando numa energia muito negativa. E, conforme comprovado pelo Dr. Masaru Emoto, isso tem um impacto muito profundo nas nossas células, inclusive na nossa saúde e na nossa imunidade. Então, temos que ter muito cuidado com isso aí, principalmente em tempos de coronavírus. Então, eu, como falei para vocês, eu gostaria que a gente
focasse hoje nesse tema, que é um tema extremamente importante, no qual eu tenho me especializado aí nos últimos 12 anos. A hipertermia é uma forma revolucionária de aumentar a imunidade e de tratar as doenças. A gente pode achar que isso é uma coisa nova, né? Mas a história de se utilizar a elevação de temperatura do corpo com propósitos terapêuticos foi introduzida há 2.400 anos. Imagine que Hipócrates, considerado o pai da medicina, né, já falava que se a gente pudesse aumentar a temperatura do corpo, poderia se tratar todas as doenças. Então ele dizia: dê-me o poder de produzir a febre e eu curarei todas as doenças. Isso é incrível. Praticamente há 500 anos antes da vinda de Cristo para o nosso planeta, Hipócrates já sabia que se nós usássemos a temperatura como forma terapêutica, a elevação da temperatura, nós poderíamos tratar todas as doenças. Ele era um sábio, né, Hipócrates. Não é à toa que é considerado o pai da medicina. Então, a temperatura está totalmente relacionada com a nossa saúde ou doença. A temperatura, que é um indicador da quantidade de calor no nosso corpo, né, vai definir se nós temos saúde ou não. Então, o nosso corpo tem que regular ali entre 36 e 37,5, 36,5 e 37,5 graus seria o nível ótimo de funcionamento do nosso corpo. Se não tivermos nesses níveis de temperatura, tem algo que não está legal e é necessário investigar. Então, nós temos no espectro de temperatura, de um lado, a febre, que pode ser causada por infecções por vírus, bactérias, fungos, também doenças não infecciosas, como doenças do sistema nervoso central, às vezes cardiovascular, reumática, etc. E no outro espectro de temperatura, nós temos a hipotermia, que pode ser causada por uma intensa exposição ao frio, por desnutrição, ou até hipotireoidismo, algum trauma, enfim, a hipotermia, que é a baixa excessiva da nossa temperatura. Nós tendemos a não dar muita importância quando a pessoa está com a temperatura baixa, a gente só se preocupa quando está com a temperatura muito alta. Mas vejam que o Dr. David Jernigan, nos Estados Unidos, fundador do Hansa Center, que é um centro para tratamento de doenças crônicas nos Estados Unidos, o que ele diz? Muito da ênfase da medicina convencional é colocada no tratamento das condições febris. Porém, a baixa temperatura corporal pode ser uma condição muito mais ameaçadora. A hipotermia cria um ambiente propício para vírus e infecções crônicas e é um sinal de degeneração e morte celular gradual. Uau! Muito importante. Ou seja, nós estamos sempre preocupados em baixar a febre, e ele está dizendo aqui que quando nós sofremos de hipotermia, isso é uma condição até bem mais preocupante do que ter uma febre, porque muitas vezes a hipotermia é uma condição silenciosa e a pessoa nem detecta que sofre de hipotermia. Bem, para quem nunca tinha ouvido falar em hipertermia, se você entrar no Google acadêmico, né, que é o Google Scholar Google, onde tem vários estudos científicos publicados, você vai ver que tem mais de 540 mil citações ou estudos publicados na área de hipertermia, comprovando que isso é um tema extremamente importante para nós. Se você entrar no site do National Cancer Institute, o Instituto Nacional do Câncer, você vai ver que lá existe uma citação sobre hipertermia como sendo um tipo de tratamento do câncer. Inclusive, eles explicam, né, o que é a hipertermia e como ela pode ser usada nesses tratamentos. Então, lá no NIH diz o seguinte: a hipertermia, também chamada terapia térmica ou termoterapia, é um tipo de tratamento do câncer em que o tecido corporal é exposto a altas temperaturas. Pesquisas têm demonstrado que as altas temperaturas podem danificar e matar as células cancerosas, geralmente com lesão mínima aos tecidos normais. Ao matar as células cancerosas e danificar proteínas e estruturas dentro das células, a hipertermia pode reduzir os tumores. Veja que fato sensacional, entender que nós podemos usar a temperatura ou a terapia com calor para matar as células de câncer. Já existem vários livros publicados na área de oncologia e do uso da hipertermia na oncologia. Existe, inclusive, um livro que foi publicado por um médico japonês, o Dr. Nobuhiro Yoshimizu, que adotou a hipertermia através de uma esteira térmica, uma cama de calor,
que ele tratou inúmeros pacientes no Japão, pacientes que estavam desenganados pela medicina convencional, e ele teve tanto sucesso com esse tratamento que ele acabou publicando um livro com citação de inúmeros casos clínicos de câncer de pessoas que estavam desenganadas e que foram totalmente curadas, e ele denominou o livro de O Quarto Tratamento para os Refugiados da Medicina. Eu recomendo muito a leitura desse livro, porque ele conta casos fantásticos de pessoas que conseguiram se libertar da tortura que é o câncer. Você consegue acessar esse livro. O Dr. Nobuhiro teve tanto sucesso que, na página 92 do livro, ele escreveu assim: quando começamos a usar a Biomate, o nível de eficácia do nosso tratamento começou a aumentar drasticamente. Houve casos de câncer de mama e câncer de próstata que desapareceram por completo depois de 2 a 3 meses de tratamento. Ele não cura só o câncer, mas também exerce um efeito curativo sobre diabetes, hipertensão, isquemia cerebral e depressão. Então, isso está escrito na página 92 do livro do Dr. Nobuhiro, e a experiência que ele teve. Vocês estão vendo aí na tela agora uma foto do livro, que vocês vão conseguir acessar através desse link, que é o Quarto Tratamento para os Refugiados da Medicina. Então, www.oquartotratamento.com.br. Lá vocês vão ter todas as informações sobre como o Dr. Nobuhiro tratou esse monte de pacientes fazendo uso da hipertermia. Essa é uma página do livro onde ele demonstra que as pessoas geralmente sofriam de hipotermia, e quando ele fazia o tratamento de câncer na esteira, né, de hipertermia, ele conseguia aumentar o calor dos pacientes em 1 a 2 graus. Então, ele tratava todos os tipos de câncer, câncer de esôfago, de pulmão, de estômago, de intestino, e conseguia um êxito sensacional fazendo o tratamento de hipertermia associado a outros protocolos e suplementos. Então, na página 92 do livro do Dr. Nobuhiro, ele diz o seguinte: quando começamos a usar esse dispositivo de hipertermia, o nível de eficácia do nosso tratamento começou a aumentar drasticamente. Houve casos de câncer de mama e câncer de próstata que desapareceram por completo depois de 2 a 3 meses de tratamento. Ele não cura só o câncer, mas também exerce um efeito curativo sobre diabetes, hipertensão, isquemia cerebral e depressão. Então, isso veio direto do livro do Dr. Nobuhiro. Então, é um caso fantástico aí de tratamento do câncer através da terapia com calor ou hipertermia. Esse aí é um exemplo de um paciente do Dr. Nobuhiro que sofria de câncer de pulmão, com metástase, né? Ele começou uma paciente que começou com câncer de mama, que teve metástase no pulmão, e depois de 2 semanas fazendo tratamento com ele, com terapia de calor, ele conseguiu recuperar esse paciente. Bem impressionante. Nós sabemos que a Universidade de Harvard, a Escola Médica de Harvard, fez uma publicação, né, de uma matéria científica dizendo que as células de câncer não conseguem sobreviver a temperaturas superiores a 42 graus. Então, isso é muito importante, porque já está publicado cientificamente que as células de câncer não sobrevivem ao calor, e muita gente não sabe disso. Então, é muito importante que a gente possa compartilhar essa informação com o maior número de pessoas. E, além disso, nós sabemos que os vírus, os parasitas, as bactérias, os fungos, esses micro-organismos nocivos que vivem também no nosso corpo, eles são vulneráveis ao calor, eles não conseguem sobreviver em temperaturas muito elevadas. Inclusive, eu fiz uma pesquisa nesse momento aí, específico de coronavírus, e descobri realmente inúmeros estudos já publicados no Google Acadêmico, falando sobre a vulnerabilidade do coronavírus SARS e outros tipos de coronavírus a altas temperaturas e umidade relativa do ar também elevada. Então, nesse estudo em específico que eu estou mostrando nessa apresentação, os cientistas detectaram que a partir de 38 graus centígrados, o coronavírus se torna muito vulnerável e morre facilmente, o que é uma informação muito valiosa para todos nós nesse momento, né? Então, quais são os 6 benefícios diretos, né, principais gerados pela hipertermia? Então,
ela trata a hipotermia, e eu digo aos senhores que muitos de nós sofremos de hipotermia e nem sabemos. Se você medir a sua temperatura basal de manhã, cedinho, sem se mexer na cama, pegar o termômetro e tirar a sua temperatura, tiver menor do que 36,4, mais ou menos nessa altura aí, pode saber que você está sofrendo de hipotermia. E isso é uma coisa que deve ser olhada com cuidado. A gente não deve ignorar a situação de hipotermia. Então, a hipertermia, ela trata a hipotermia, ela acelera o metabolismo, aumenta a imunidade em até 40%, o que é sensacional. Imagina uma sessão de terapia com calor poder aumentar a sua imunidade em até 40%. Ela aumenta a atividade enzimática, então ativa aproximadamente 3.000 enzimas, melhorando o funcionamento geral do nosso organismo. Ela estimula a produção de heat shock protein, ou a proteína do choque térmico, que é a chaperona. Aqui no Brasil, em português, a gente fala chaperona. É a proteína do choque térmico que ativa a produção das células NK, Natural Killers. Então, ela ativa a nossa imunidade. É muito importante essa função da hipertermia. E ela destoxifica o nosso organismo, ela promove uma desintoxicação ou uma eliminação de toxinas, de restos celulares, de metais tóxicos, todo o material que está no nosso organismo que tende a minar a nossa imunidade e prejudicar a nossa saúde. Então, esse quadro é um quadro muito importante que ele mostra para nós que as temperaturas mais baixas ali, por volta de 35 a 35 graus e meio, nós temos deficiência de excreção enzimática, a pessoa começa a sofrer de sintomas alérgicos e nós temos a ativação de células cancerígenas. Ou seja, é uma coisa muito complexa, né? Essas temperaturas baixas, elas favorecem esses micro-organismos nocivos e também a proliferação do câncer. Já na temperatura normal, que seria por volta de 36,5, 37, nós temos a ativação da nossa saúde plena. Ativação de enzimas corporais, né, 3.000 tipos de enzimas, e é a temperatura ideal. Quando nós falamos de temperaturas mais elevadas, ali por volta de 40 até 43 graus, é quando nós temos a ativação da proteína do choque térmico, temos a ativação de um ambiente que é inóspito para as bactérias, para os vírus e para o câncer. Então, novamente, é importante a gente saber que temperaturas altas auxiliam o nosso organismo, aumentam a imunidade e criam um ambiente ruim para esses micro-organismos nocivos. Então, vocês veem a importância, né, da hipertermia. Ela está relacionada com vida, com saúde ou doença. Então, eu gostaria de dividir com vocês agora, passar um vídeo de um médico brasileiro que ficou famoso nos Estados Unidos, Dr. Mark Abreu, fazendo uso da hipertermia para ativar aquela chaperona que eu falei para vocês, a proteína do choque térmico. Muitos médicos no Brasil, inclusive, ainda nunca ouviram falar de chaperonas ou proteínas do choque térmico, mas nós sabemos que elas são essenciais para a nossa vida e o Dr. Mark vai explicar um pouquinho para a gente aqui através desse vídeo. Vamos lá. Um tratamento inédito no mundo promete acabar com um dos maiores medos aí da humanidade, que é envelhecer com algum tipo de doença degenerativa. O uso de uma tecnologia que foi descoberta e liderada por um médico brasileiro lá nos Estados Unidos promete não só impedir o avanço da doença, como também recuperar algumas funções perdidas. Quem foi fazer a reportagem foi a Luciana Camargo. Edna tem 48 anos e há 5 foi diagnosticada com doença de Lyme, que afeta o sistema nervoso. Ela não imaginava conseguir voltar a caminhar. Andar em linha reta sobre este tapete, então? Mas olha só como ela está agora. Assim como aconteceu com a Edna, o Rabino Israel está aqui no Instituto BTT de Westport, em Connecticut, para ser operado pelo médico brasileiro Mark Abreu. É uma cirurgia do futuro, sem anestesia, sem dor, sem corte, e a mente do paciente é com ditas regras. O tratamento é chamado de indução de proteínas de choque térmico. Com ele, o cérebro do paciente é monitorado por uma espécie de capacete com antenas, que captam o sinal cerebral e fazem a entrega de calor. O paciente chega a ser exposto a uma temperatura de mais de 100 graus.
E para garantir a segurança e o controle total das funções vitais, sensores são espalhados pelo corpo. A proteína de choque térmico, na verdade, é a molécula mais importante para a vida, não só do ser humano, mas é a única molécula presente em todos os seres viventes. Essas proteínas, infelizmente, elas começam a diminuir, né, ou mesmo perder a função com o envelhecimento. O que nós conseguimos fazer aqui foi, pela primeira vez, fazer a indução dessa proteína no ser humano. E com isso, né, nós conseguimos também tratar estas doenças anteriormente, né, não tratáveis. Doenças como Parkinson, Alzheimer e esclerose lateral amiotrófica, conhecida como ELA. Israel é portador de ELA e chegou ao instituto com problemas na postura e dificuldade de locomoção. Mas depois da primeira sessão, segundo Mark, o tratamento não tem efeitos colaterais negativos. É muito lindo. E eu não vejo a hora de andar mais e mais. Em 2017, Holly também foi diagnosticada com esclerose lateral amiotrófica e recebeu a notícia de que teria apenas mais 4 anos de vida. O tratamento com o Dr. Mark surgiu como uma nova esperança. Estamos flutuando de alegria, animados por termos encontrado um tratamento que pode funcionar, que vai na raiz do problema e não coloca apenas uma atadura como os outros. O marido de Holly lembrou que logo depois da primeira cirurgia, ela conseguiu entrar sozinha no carro. Ela não conseguia fazer isso antes. Agora consegue. Foi um milagre. Estamos conseguindo algo além, que é restaurar a função perdida. Pacientes que não conseguiam andar, voltam a andar, não conseguiam comer, voltam a comer. E aí essa, vamos dizer assim, a esperança, mas já com resultados. Bem, como vocês estão vendo aí, é muito sensacional, né? A gente pensar que é possível reativar essa proteína do choque térmico, porque como o Dr. Mark Abreu falou, na medida que vamos envelhecendo, né, essas proteínas vão deixando de ser produzidas na mesma quantidade, então ativar essas proteínas do choque térmico é fundamental para a manutenção da nossa saúde e até para a reversão de doenças degenerativas. E imagina que maravilha é nós podermos ter à nossa disposição uma forma de usar a termoterapia para ativar as chaperonas. Então, nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Então, como que nós podemos induzir o aumento da temperatura corporal? Existem várias maneiras de induzir o aumento de temperatura. Chás de ervas quentes, como chá de hortelã, de gengibre, alimentos termogênicos, como a canela, a pimenta, né? A submersão em uma banheira de água quente. Então, quando nós tomamos um banho de sobreaquecimento, nós aumentamos a nossa temperatura corporal. Exercício físico, quando vamos correr, nós ativamos a circulação e aumentamos a nossa temperatura. Quando tomamos um banho de sol também. Saunas, né? Existem vários tipos de sauna. Sauna seca, sauna a vapor, sauna com infravermelho também. E existem equipamentos que emitem raios infravermelhos que podem ter um efeito significativo no aumento da nossa temperatura, inclusive podendo manter essa temperatura elevada durante mais tempo. E eu vou falar para vocês sobre um equipamento, né, que foi usado no Japão. Então, eu estou usando esse exemplo porque é um equipamento que foi usado por um médico no Japão, o Dr. Nobuhiro Yoshimizu, com excelentes resultados com os pacientes dele. Ele tratava especialmente os pacientes com câncer, né, como nós falamos anteriormente. Então, esse é o dispositivo, ou a esteira, ou a cama de hipertermia que foi usada lá na clínica do Dr. Nobuhiro. Essa cama de calor, essa esteira terapêutica foi desenvolvida por um grupo de cientistas, engenheiros, e ela foi desenvolvida com uma tecnologia descoberta pela NASA, né? A NASA, na verdade, é que descobriu que os raios infravermelhos longos têm um efeito muito benéfico no nosso organismo.
Como eu falei para vocês lá no início da apresentação, eu sou embaixadora do Dr. Masaru Emoto no Brasil, aquele pesquisador japonês que fotografou os cristais de água. Sempre que o Dr. Masaru Emoto vinha ao Brasil, ele fazia questão de fazer sessões de hipertermia lá na esteira Biomate, porque ele sabia que isso ia aumentar a circulação dele, que ia melhorar a imunidade, e durante as viagens, né, principalmente as pessoas idosas, elas sofrem bastante. Então, ele fazia questão de usar a hipertermia. Então, vocês imaginam que é uma coisa sensacional mesmo, para todas as pessoas de todas as idades. Então, de onde vem o raio infravermelho longo, que é tão benéfico para o nosso organismo? O infravermelho longo vem da radiação solar, do nosso Sol. Na verdade, ele é uma onda eletromagnética muito benéfica para o nosso organismo. Ela tem um espectro muito amplo, de 0,75 até 1000 micron, e a NASA descobriu que é nesse espectro entre 4 e 16 micron que o corpo humano tem o maior benefício desses raios infravermelhos longos. No Japão, a terapia com calor já é amplamente utilizada, e lá eles nomearam essa terapia de Weion Therapy. Weion é uma palavra japonesa que significa calor calmante, e ela é usada de uma forma semelhante a uma sauna, né? Principalmente para pacientes com insuficiência cardíaca crônica. Então, você imagina que a hipertermia pode ser usada no tratamento de problemas cardiovasculares com muito sucesso. Então, lá no Japão, essa Weion Therapy, ela funciona assim: os pacientes permanecem numa sauna seca, aquecida, a 60 graus durante 15 minutos, e depois eles são envoltos em cobertores térmicos para manter esse calor mais 30 minutos. Então, a diferença de se usar, por exemplo, uma sauna ou um banho quente, ou até esses chás, né, com alimentos termogênicos, enfim, é que quando você faz uma terapia com calor em um infravermelho longo, essa ação terapêutica benéfica vai durar muito mais tempo no organismo do que quando você simplesmente faz um banho de calor ou toma um chá quente. O efeito terapêutico é mais intenso e mais duradouro, né? Então, no Japão, eles fazem uso dessa Weion Therapy. E existe um médico lá, chamado Dr. Shuatei, que criou um instituto de pesquisa em 2012 para justamente estabelecer a terapia Weion como um método eficaz de tratamento para doenças intratáveis, doença arterial periférica, síndrome da fadiga crônica, fibromialgia, etc. Então, imagina que fantástico. Se você sofre de alguma doença intratável ou conhece alguém que também está tendo um problema que ninguém está conseguindo resolver, pode ter certeza que a hipertermia vai ter um efeito benéfico nessa condição. Sem dúvida nenhuma, porque, nas palavras do Dr. Shuatei, a hipertermia ou a terapia com calor, com certeza, trata doenças intratáveis, porque ela atua de uma forma sistêmica no nosso organismo. E nós vamos começar a entender um pouquinho melhor daqui a pouco. Então, como que a hipertermia contribui para aumentar a nossa imunidade? De que maneira que a hipertermia ou a terapia com calor faz isso? Bom, primeiro, ela produz uma vasodilatação que vai aumentar a nossa circulação, e isso melhora a absorção de nutrientes e a eliminação de toxinas. Então, isso é maravilhoso. Essa informação é baseada, na verdade, numa descoberta de 3 cientistas que ganharam o Prêmio Nobel de Medicina em 1998. Esses indivíduos, eles receberam o Prêmio Nobel de Medicina pela descoberta do impacto que o óxido nítrico tem no nosso sistema cardiovascular. Então, imagina que maravilha. Esses indivíduos, esses cientistas, eles descobriram que o óxido nítrico, que é uma molécula gasotransmissora, ela pode ter efeitos muito significativos no nosso sistema cardiovascular, através da vasodilatação. Então, nós sabemos que o infravermelho longo, ou seja, a terapia com calor ou a hipertermia, ela induz a produção do óxido nítrico, que, por sua vez, vai causar vasodilatação. Então, vai melhorar inúmeras funções do nosso sistema cardiovascular. Então, ajuda na normalização da frequência cardíaca, vai reduzir o estresse oxidativo, a obstrução das nossas artérias, vai
causar uma flexibilização das artérias, aumenta a circulação sanguínea e regula a pressão arterial. Isso tudo é muito fantástico, né? Eu tenho vários casos, inclusive documentados, de pessoas que melhoraram a pressão fazendo uso da hipertermia. Existem estudos publicados também na Mayo Clinic, que é uma clínica de muita referência nos Estados Unidos, mostrando que existiram melhorias significativas no funcionamento de vasos sanguíneos em pacientes com colesterol alto, diabetes e fumantes. A terapia com calor também aumentou a circulação, diminuiu a pressão sanguínea, diminuiu o açúcar no sangue e auxiliou na perda de peso. Muito fantástico, né? Uma terapia totalmente não invasiva, sem efeitos colaterais, gerando tantos benefícios na nossa saúde. Número 2, como que ela ajuda no aumento da imunidade? Ela reduz os níveis de estresse, de fadiga e melhora a nossa qualidade do sono. Olha que coisa fantástica. Nós sabemos que as pessoas que estão sofrendo de estresse mental, emocional, físico, qualquer tipo de estresse, com certeza vão ter menos imunidade, né? Então, nós sabemos que a hipertermia vai reduzir os níveis de estresse, vai regular as ondas cerebrais e vai melhorar a qualidade do sono das pessoas. Então, isso também é fantástico. Imagina a quantidade de pessoas que são escravas de Rivotril, de drogas químicas, para dormir todas as noites. Se fizessem uso da hipertermia, iam descobrir um mundo novo, maravilhoso, para poder ter um sono reparador e mais profundo. Então, a hipertermia vai regular os níveis de hormônios, como a melatonina, né, melhorando a qualidade do sono. Ela auxilia no controle do peso, normalizando os hormônios leptina e insulina e promovendo uma queima calórica também. Aquelas pessoas que estão tendo dificuldade em perder peso ainda têm essa vantagem com a hipertermia, poder também ajudar na queima de calorias. E, como eu falei, a redução do estresse e da fadiga, a gente já observa isso através de estudos científicos que demonstram a redução do cortisol, adrenalina e outros hormônios do estresse. Então, o Dr. George Grant, no Canadá, PhD, fez um estudo científico com alguns pacientes demonstrando que a hipertermia realmente tem um efeito significativo na redução do estresse e também na redução dos níveis de dor. Então, já temos estudos publicados sobre isso. Então, vamos rapidamente assistir um vídeo mostrando o impacto da hipertermia, no caso com essa esteira, essa cama de calor, no sono profundo, gerando um impacto nas nossas ondas cerebrais. Este experimento consistió en 2 casos. El primer caso, en el que un experimentador usa Biomat, y el segundo caso, en el que él no usa Biomat. Se midieron las ondas cerebrales caso por caso. En el caso de que el experimentador descansa con Biomat durante 1 hora, y en el otro, él descansa sin Biomat durante 1 hora. En el resultado, la onda cerebral que tuvo reposo sin Biomat mostró las ondas altas beta llamadas ondas de estrés. Mientras tanto, las ondas beta de la onda cerebral que tuvieron descanso en Biomat eran bajos, como se muestra en la pantalla. Se comprobó que las ondas alfa aseguran el cuerpo y descansan la mente. Después del uso de Ridgeway Biomat, el resultado de las ondas fue alto. Então, nós percebemos, né, com esse estudo que foi feito, que a predominância de ondas beta foi no caso da pessoa que não estava submetida a um tratamento com hipertermia.
quando se fez o uso da hipertermia, houve predominância de ondas alfa, que são ondas muito mais profundas, né, de um sono mais reparador. E pode-se chegar, inclusive, a ondas delta, com esse tipo de tratamento na esteira de hipertermia. Isso comprovado também. Outro fator que nos ajuda a reduzir, a aumentar, no caso, a imunidade e melhorar a nossa saúde é a questão da depressão. Então, a hipertermia, ela trata a depressão. Olha que interessante, nós sabemos que pacientes com depressão tendem a ter imunidade mais baixa, né? E principalmente nesses tempos de coronavírus, nós estamos vendo muitas pessoas sofrendo de depressão, tristeza profunda, angústia nesse isolamento social. Então, a hipertermia, já existe estudo científico publicado mostrando que em pacientes com distúrbios depressivos, existem algumas regiões do cérebro que regulam a temperatura corporal, que é o córtex órbito-frontal, o córtex cingulado e o córtex estriado, que estão reguladas negativamente. Então, quando nós fazemos uso da hipertermia, a gente consegue regular essas regiões e normalizar as funções dessas regiões. Ou seja, aumentando a temperatura corporal, nós vemos um significativo aumento do humor, a melhoria na depressão do paciente. Eu já tenho casos de médicos que me relatam isso na prática, né, com o uso da hipertermia. Muito, muito sensacional. Então, esse é um exemplo de um estudo científico que foi publicado no PebMed, no Brasil, que fala sobre como a hipertermia pode ajudar no tratamento da depressão. Também, outro aspecto interessante é que a hipertermia vai promover um alívio significativo de dores. A pessoa que tem muita dor, que está cheia de dor, vai tender a ter pior imunidade, claro, porque ela está sofrendo, ela está com baixa de energia, vitalidade, muitas dores. Então, quando a gente faz uso da hipertermia, ela promove também um alívio significativo da dor. Nós observamos até 75% de redução em dores articulares, diminuição da rigidez e da limitação dos movimentos de portadores de artrite e artrose. Então, você imagina, pessoa que tem diminuição de rigidez e limitação de movimento, quando usa hipertermia, vê uma mudança impressionante. Então, você tem flexibilização desses movimentos, você aumenta o movimento e diminui a rigidez e diminui a dor do paciente. Então, a gente está falando aqui de dores ósseas e de dores musculares. Então, a hipertermia tem um uso excelente na reumatologia. Também tem um potente efeito anti-inflamatório, ação detoxificante e um aumento na produção de energia. Tudo isso contribui positivamente para aumentar a nossa imunidade. Então, através do estímulo do sistema linfático, a hipertermia vai promover a detoxificação do organismo. Eu já mostrei para vocês como que aqueles cientistas, né, receberam o Prêmio Nobel de Medicina por descobrir o impacto do óxido nítrico no nosso sistema cardiovascular. Então, também estimula o sistema linfático e ajuda a eliminar essas toxinas todas, os patógenos e os resíduos acumulados nas nossas células. A hipertermia vai ativar a mitocôndria, que é o centro de produção de energia do nosso corpo, aumentando a utilização de oxigênio por todas as células. Então, imagina que maravilha para esses pacientes todos com coronavírus aí, que estão com o pulmão comprometido. Você aumentar a oxigenação das células é fundamental, diminuir a dor. Tudo isso a gente consegue através do uso da hipertermia. E ela tem um efeito anti-inflamatório muito potente. E nós vamos demonstrar isso aqui também com um estudo de sangue vivo em microscopia de campo escuro, tá bom? Então, esse próximo slide, ele mostra que se a gente quer mudar a população de um local, a gente precisa mudar a ecologia daquele local, ou seja, cuidar do nosso terreno biológico. Se nós imaginarmos que esses vírus, bactérias e fungos, eles sobrevivem em um ambiente que está frio, na hora que você aumenta o calor, você vai ter necessariamente uma consequência desses micro-organismos partirem, não sobreviverem, né, serem eliminados. Então, essa é uma imagem que eu gosto muito, porque ela demonstra isso, que esses vírus, esses bichinhos aí nocivos, não vão ter respaldo num ambiente com muito calor. Essa imagem foi captada
através de termografia, né? Que é uma forma de você captar a quantidade de calor que existe em cada área do nosso corpo. Essas áreas mais avermelhadas, mais amareladas, demonstram área de maior calor que pode indicar inflamação. Vocês vão ver que com 30 minutos de uso de hipertermia, você consegue reduzir a inflamação significativamente em um paciente. Então, observe antes do lado esquerdo, depois do lado direito, como que as regiões vermelhas e amareladas reduzem significativamente. O mesmo paciente, né, antes e depois do uso da hipertermia durante 30 minutos, só 30 minutos demonstra uma diferença significativa aí nas áreas de calor desse paciente. E agora eu gostaria de mostrar um vídeo sobre sangue vivo, né? Microscopia de campo escuro, mostrando o que acontece com o paciente que fez hipertermia. Este experimento consistió en 2 casos. El primer caso, en el que un experimentador usa Biomat. El segundo caso, en el que él no usa Biomat. Se analizó extrayendo sangre caso por caso. En el caso de que el experimentador descansa con Biomat durante 1 hora y en el otro, él descansa sin Biomat durante 1 hora. En el resultado sin Biomat, se observó la aglutinación sanguínea en glóbulos rojos y la disminución de la actividad de ellos. En cambio, con Biomat, se observó la actividad separada de cada glóbulo rojo, como se muestra en la pantalla. Es decir, se comprobó que Biomat ayuda a purificar la sangre y la circulación sanguínea. Então, como foi mostrado aí nesse slide, né, é interessante ver como que a gente consegue desagregar hemácias e eritrócitos muito rapidamente com o uso da hipertermia. Com apenas 30 minutos usando essa terapia com calor, paciente com inflamação profunda, né, inflamação aguda, a gente vê essa desagregação de hemácias de eritrócitos claramente através do microscópio aqui de campo escuro. Então, mais uma aplicação impressionante aí da hipertermia na prática. Agora, eu gostaria de compartilhar com vocês uma informação que eu acho muito interessante, né, que vem dos Estados Unidos. Lá, os médicos já consideram o tratamento de hipertermia tão importante para os pacientes que existem médicos que receitam esse tipo de aparelho, né, de esteira térmica para os pacientes, porque eles sabem que isso vai ter um efeito terapêutico maravilhoso. E não só os médicos recomendam, prescrevem, né, uma prescrição médica mesmo, a hipertermia como um tratamento para diversas doenças, como os planos de saúde pagam esse tipo de aparelho para os pacientes, porque eles sabem que vão economizar milhares de dólares lá nos Estados Unidos, na medida em que eles ofereçam esse tipo de tratamento para o paciente, ao invés de ter que pagar por internações longas, muitos remédios e processos que muitas vezes levam o paciente a uma doença crônica de longuíssima duração sem perspectiva de cura. Então, vocês percebam como que lá nos Estados Unidos eles já estão dando importância para a hipertermia no nível de prescrição e até mesmo o pagamento do tratamento pelos planos de saúde. Vamos esperar, né, fazer votos que um dia o nosso Brasil chegue lá também, porque vai ser maravilhoso para a gente poder ter esse respaldo aqui. E, por último, eu gostaria de compartilhar com vocês o depoimento de uma médica de medicina integrativa do Rio de Janeiro, que tratou de um paciente com artrite reumatoide muito severa, né, que é uma doença muito ruim, que causa muitas dores e muitas vezes problemas até de movimentação para o paciente. E esse paciente tinha um PCR, ou a proteína C reativa, de 96,8 em agosto de 2014. Então, era um paciente que sofria de inflamação muito elevada. E essa médica tratou o paciente com hipertermia durante um mês, em 70 graus de calor, né, 70 graus do infravermelho longo. É importante dizer aqui que não é que a pessoa fica submetida a 70 graus, né, do nosso calor ambiente. É 70 graus de infravermelho que aumenta a nossa temperatura corporal em 1 a 2 graus. Então, essa médica tratou o paciente durante um mês,
3 vezes por semana, fazendo sessões de hipertermia 3 vezes por semana, e depois de um mês essa PCR, ou a proteína C reativa, caiu para 6,9, que é um resultado muito impressionante, muito impressionante. Ela diz que o estado geral do paciente melhorou absurdamente, ele voltou a caminhar sozinho e desinflamou articulações sem dor. Ela me narrou essa médica que o paciente não conseguia levantar o braço por causa dessa artrite reumatoide, e depois que ele fazia sessões, né, de hipertermia, ele imediatamente conseguia levantar o braço completamente. Então, são resultados muito contundentes, maravilhosos, e coisas que a gente está vendo, né, na prática, que a gente gostaria muito que isso pudesse ser amplificado, multiplicado. Então, uma dúvida que eu queria que você falasse a respeito da Biomate, porque antes de eu comprar, falavam muito que ela era utilizada, tá, para o tratamento do câncer. Como que está sendo utilizado hoje ela para o tratamento do câncer? Então, isso é um dos usos realmente mais assim explorados, vamos dizer assim, por causa de tudo isso que a gente acabou de falar. Existem médicos no Brasil, como o Dr. André Silva, é um médico do Albert Einstein de São Paulo, ele tem uma clínica maravilhosa lá em São Paulo. Ele é um médico que tem doutorado em hipertermia na Alemanha, e ele usa a Biomate muito com todos os pacientes, ele sabe da importância de ativar o calor, porque na hora que a pessoa vai entrar com uma quimioterapia, se ela usa a hipertermia, ela vai desinflamar o paciente primeiro, então aquelas células que estavam todas aglomeradas, que estavam com o efeito rouleau, que a gente chama, né, na microscopia de campo escuro, as células vão abrir, vão desinflamar e vão poder absorver muito melhor os tratamentos, e além disso vai desintoxicar muito mais rapidamente também. Então, a hipertermia impede que a pessoa tenha aqueles efeitos colaterais tão nocivos e tão deletérios de queda de cabelo, enjoo, vômito, tudo que a gente vê no dia a dia, e otimiza muito o tratamento das pessoas, né, que estão querendo conseguir fazer um efeito mais potente no tratamento do câncer sem tantos efeitos nocivos. Então, eu já diria que tem muitos médicos que fazem uso da Biomate nesse sentido. E com relação ao tempo que a gente pode ficar na esteira, qual o tempo máximo que a gente pode ficar na esteira? Então, se a pessoa está usando a Biomate nas temperaturas muito elevadas, vamos dizer acima de 50 graus, 55, 60, 65, até 70 graus de infravermelho, ela deve usar somente durante 1 hora. Por quê? Porque 1 hora é o tempo suficiente para ativar uma febre que vai durar no organismo até 8 horas. Então, a diferença da Biomate para outras técnicas que geram calor no organismo é que ela mantém essa febre durante 8 horas no nosso corpo. É por isso que a pessoa pode fazer de 8 em 8 horas uma sessão potente em 70 graus e manter essa febre se, digamos, realimentando para que o próprio corpo do paciente combata melhor a doença. Se ela fizer a Biomate nas temperaturas baixas, que pode fazer também, pode até dormir a noite inteira na esteira, em temperaturas de 35, 40, até 45 graus, aí não tem limite de tempo. Você pode dormir a noite inteira, ficar o dia inteiro sentado na Biomate, que você vai estar recebendo um tratamento muito bacana, mas não esse tratamento power aí, no caso, para ativar a cura ou o tratamento do câncer e de doenças inflamatórias, etc. E a questão de ela estar ligada na rede elétrica. Como que a Biomate protege a pessoa com relação, né, à energia eletromagnética da rede elétrica? Então, a Biomate ela é tão sensacional que já está construído no controlador de temperatura dela um dispositivo que bloqueia EMF, ou seja, as ondas eletromagnéticas nocivas. Então, quem está fazendo Biomate está super protegido nesse sentido. Inclusive, foi bom você fazer essa pergunta, porque tem uns produtos similares aí no mercado que são baratinhos e se fazem
por Biomate, né, que é como se fosse aqueles produtos, eu também sou igual, né, as cópias chinesas, essas coisas que a gente vê por aí. E eu já fiz vários testes com aparelhos que medem a onda eletromagnética nociva, e essas outras esteiras são terríveis. A pessoa acha que está fazendo negócio da China, que comprou aí pela metade do preço, está se dando muito mal, porque está pondo a sua saúde em risco, tendo esse tipo de onda funcionando ali no produto. Mais uma pergunta, então, que eu queria fazer, que me perguntaram uma vez, as mulheres que estão no período menstrual, elas podem fazer uso da Biomate? Não só podem, como elas vão ter um resultado fantástico, porque eu que sou mulher sei bem como é que é ter uma TPM, ter inflamação ali nesse período menstrual, e quando a gente deita, né, voltado com a barriga para o contato com o calor, a gente tem um efeito anti-inflamatório muito potente, então é uma coisa sensacional, realmente, tem vários efeitos benéficos. Mas eu queria realmente, Rodak, pedir que a gente pudesse ir direto assim para os finalmente, porque eu também estou com um compromisso aqui, tem uma pessoa que faleceu, vou ter que ir numa missa de 7º dia, mas eu queria oferecer para as pessoas que estão aqui já de antemão, né, um benefício para todo mundo que é da sua rede, que está aqui com a gente assistindo essa live. A gente tem vários tamanhos de Biomate, né? A gente tem tamanho mini, tem um tamanho grande, tem um travesseiro. Se você conseguir colocar para a gente na tela aí a imagem da linha de produtos, hoje aqui agora, para quem quiser obter esse produto e ter todos os benefícios que a gente está conversando aqui, nós vamos oferecer um cupom de desconto, que é o cupom RODAC 500 para Biomate grande, RODAC 300 para Biomate mini, e as pessoas vão ter esse benefício aí por estar com a gente aqui nesse momento. E nós deixamos já aberto a oportunidade de fazermos uma segunda live aí, para que as pessoas possam colocar mais perguntas e que a gente possa interagir mais da próxima vez. Eu peço desculpas aí, mas eu realmente tenho um compromisso hoje, eu não posso ficar muito mais. Não, tranquilo, Alexia, eu já compartilhei aí os teus contatos na tela. Depois esse vídeo ficar disponível para outras pessoas assistirem, né? Para outras pessoas também terem a oportunidade. E aí a gente estende esse cupom também para essas outras pessoas aí por mais uma semana que porventura vierem assistir depois, tá? Claro. Eu coloquei na tela então os teus contatos, que está na tela agora, tá? Deixa eu ver qual que é o próximo slide. Mas de qualquer forma, eu agradeço você, né, por ter disponibilizado o teu tempo para mostrar para nós um pouco mais a respeito da Biomate. E eu acho que é uma ferramenta poderosa. Eu acredito que eu não vi ainda no mercado algo que atue, né? Talvez essa é a palavra mais correta, que atue em tantas doenças, né? Como coadjuvante, né? De tantas doenças, como a Biomate, né? Porque se você olhar ali no YouTube, no canal do YouTube da Alexia, você vai ver ali que é usado para quase tudo, né? Então, exatamente. Não sei se você quer falar alguma coisa a respeito disso, só para... Claro. Isso que você levantou é um ponto importantíssimo, que é por que a Biomate atua em tantas frentes? Porque ela faz um trabalho sistêmico. Ela vai melhorar o funcionamento do organismo como um todo. Por quê? Porque ela trabalha com a fisiologia do nosso organismo. É o que eu falei. Quando a gente aumenta 1 grau na temperatura do corpo, você vai aumentar a imunidade em 40%, vai ativar 3.000 enzimas, vai melhorar o metabolismo. Então, consequentemente, tudo vai funcionar melhor. Então, não dá para a gente dizer que vai fazer só uma coisinha. A Biomate vai atuar nessa questão. Não, ela atua no organismo como um todo. Ela melhora a circulação, vai melhorar a desintoxicação. Tudo vai fluir melhor, né, através do sistema imune estando mais forte. Então, assim, realmente é uma ferramenta de saúde sensacional e eu adotei no meu dia a dia. Eu uso na minha casa, na minha clínica, quando eu viajo eu levo a minha comigo. Quem quiser entrar lá no meu site, lá no YouTube, eles vão ver vários depoimentos de pessoas, né? Inclusive a gente tinha alguns depoimentos legais também para compartilhar aqui hoje, pessoas com dores na coluna, pessoas que tomavam remédio e que morriam de dor no estômago de tanto remédio, que depois que adquiriram a Biomate, pararam de usar os remédios. Então, assim,
tem muita coisa bacana mesmo que a gente vê, é um processo de otimizar a saúde e eliminar os remédios para que a pessoa mesma tenha mais saúde no longo prazo. Então, é sensacional. Mas tá bom, Alex. Muito obrigado ali pela tua disponibilidade, tá? E eu que agradeço. Qualquer dúvida que tiver aí, se alguém tiver, depois eu pergunto para você e respondo daí no chatzinho lá do YouTube, daí, tá bom? Isso, vamos junto. Valeu, querido. Tudo de bom. Até a próxima. Obrigado pela participação de todos.